Eleições 2012. Hoje temos uma convidada muito especial. Estamos aqui com a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia. Quero agradecer a presença dela e dar um bom dia. Bom dia, senadora. Como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bem-vinda a essa nova fase da CBN. Senadora, a primeira pergunta que eu tenho é sobre a cidade. A senhora foi vereadora, a senhora foi prefeita desta cidade, a senhora foi deputada, hoje é senadora. Vereadora como você. Isso, como eu. Em épocas diferentes, mas tivemos essa honra, né? Claro, a gente sempre tem a honra de ser vereador de uma cidade. O vereador, ele não deixa de ser um grande síndico, né, da cidade. Senadora, como a senhora, como ex-prefeita e ex-vereadora, conhece muito bem a cidade, analisa o atual estado da nossa capital? Olha, eu acho que Salvador passa por um momento de ação e a cidade, os moradores da cidade. Por quê? Porque nesses últimos 8 anos, na busca de novos investimentos, a prefeitura tomou uma posição extremamente privatizante. Apostou num desenvolvimento, numa lei do uso do solo, que libera excessivamente os espaços da cidade. A cidade é uma cidade pequena do ponto de vista do seu tamanho territorial para a ocupação da população, verticalizou em excesso sem criar uma infraestrutura condizente com o processo de verticalização. Eu sou uma crítica desse projeto. Acho que Salvador, como toda cidade importante no mundo, teria que ter o seu desenvolvimento limitado por regras, inclusive de padrão arquitetônico, que lhe garantisse uma identidade própria. Eu creio que hoje Salvador vai estar entre as cidades mais verticalizadas do mundo, o que não significa necessariamente nem bem nem mal, se ela não estiver enquadrada dentro de um contexto de qualidade de vida, né? Eu vi um debate com o prefeito uma certa vez em que ele dizia que a Paralela antes desabitada, hoje está toda ocupada. Isso não necessariamente é positivo, até porque o que nós estamos vendo na Paralela é uma via que foi criada para a desobstrução do trânsito da cidade, paralela porque ela é paralela à Avenida Otávio Mangabeira, portanto, a praia, a grande avenida de ligação da cidade pelo mar. E hoje ela está completamente congestionada, não oferece uma alternativa de desenvolvimento e acho que vai oferecer uma qualidade de vida ruim para quem mora lá, que vai ser e que vai morar lá agora nos novos empreendimentos, que vai ser um morador que vai ficar prisioneiro dos engarrafamentos hoje existentes na Paralela. Então a cidade precisa crescer, mas toda cidade tem que ter o seu limite de crescimento. O seu limite de crescimento deve estar registrado dentro dos padrões de qualidade e garantia de manutenção da identidade da cidade. Senão ela se desfigura. E Salvador é a cidade mãe do Brasil. Ela tem que ter uma referência diferente e com diferencial em relação às outras capitais brasileiras. A senhora acha, então, que pode verticalizar, mas dando infraestrutura para essa verticalização, não é isso? É isso? Claro, verticalizar em alguns pontos, em outros, de jeito nenhum, não é? Isso é um dos aspectos que eu chamo que é colocar o interesse privado acima do interesse público, porque você tem que ter limite. O interesse público da sociedade, o interesse genérico, digamos assim, ele é prioritário em relação à cidade. E eu vejo isso em outros pontos da cidade. Isso, num primeiro momento, surge como um segmento da cidade fica satisfeito, bonito, um prédio grande e tal. Depois, 2 anos depois, ele já está pressionado pelo impacto que aquilo causa sobre a cidade. Você passa pela Barra hoje, que já foi um grande... a menina dos olhos da cidade, um bairro em que você tem condição de promover um encontro maior da população, que hoje é um bairro com a população em idade mais alta, que você teria que garantir equipamentos para uma qualidade de vida na terceira idade. E o que é que você vê a Barra? A Avenida Oceânica, a principal avenida da Barra, como é que ela se encontra? Toda permeada de construções
desabitadas e em ruína. Por quê? Porque o interesse de ocupação daquela área pelo carnaval, interesse privado em relação ao carnaval, se coloca como principal. E você tem uma avenida daquela cheia de construções vazias que são ocupadas durante o carnaval para servirem de camarote e durante o período eleitoral que se dá também uma ação como um comitê eleitoral. Ora, a Barra é um bairro residencial, um bairro formador da cidade de Salvador, um bairro que já foi o bairro digamos assim, da riqueza da cidade, daqueles que tinham mais renda na cidade. Hoje é um bairro de classe média. Inclusive da boemia da cidade. Da boemia, né? E que precisa se integrar, ter um projeto para a Barra se desenvolver, que não possa ser esse projeto de destruição da Barra, que é manter a Barra numa circunstância em que o seu filé mignon, que é aqueles prédios que se debruçam sobre o mar, que é o roteiro natural de todo turista e de todo cidadão da cidade, ele esteja degradado da forma que está. Mas a senhora não acha que essa morte da Barra, daquela região, Porto da Barra, também deve ser a prostituição que tem no local, o tráfico de drogas também? Não, tudo isso surge com a desocupação do espaço público, não surge num espaço público ocupado. Essa população, ela é uma população, digamos assim, que ambulante. Ela vai onde o desenvolvimento vai deixando de existir. Ela ocupa áreas, porque ninguém faz tráfico de drogas à luz do dia, com a polícia ali perto, com todo mundo passando. Esse comércio ocorre quando aquele ponto está abandonado pelo poder público. Está sem ocupação, sem uso real, não é? Então a Barra, que tem um uso muito intenso dos seus moradores, com esse filé todo transformado em desabrigo, em ruína, favorece a esse tipo de ocupação, uma ocupação marginal, degradante, tanto do ser humano quanto do espaço público da cidade. CBN Salvador, a rádio que toca notícia. A gente está conversando com a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia. São 10h14. Estamos também ao vivo no site cbnsalvador.com.br. Alex Ferraz. Bom dia, senadora. Bom dia, Alex. Nós tivemos o prazer, embora em facções diferentes, mas de participarmos da luta política contra a ditadura na segunda metade da década de 1970 na Universidade Federal da Bahia. Naquele período, não preciso lhe dizer, nós fomos testemunhas da força que os estudantes tinham e como agiam, da consciência crítica. Eu estou dizendo isso para perguntar à senhora, como a senhora vê hoje essa apatia que tomou conta do movimento estudantil no Brasil? Quais seriam as causas e como isso poderia ser melhorado, digamos assim? Bom, eu não chamaria de apatia, porque eu acho que aí há um componente meio de saudosismo nosso, que já somos jovens, experientes. Sim. Né? Há uma movimentação do movimento estudantil hoje, só que com bandeiras novas. O que eu acho que há, aí é um ponto de vista mais crítico mesmo, eu acho que há uma certa paralisia, um certo governismo excessivo, mesmo levando em conta que os estudantes ou os segmentos que estão no movimento estudantil têm uma identidade com o governo federal e o considere progressista, não necessariamente você precisa fazer oposição ao reitor, se o reitor é um reitor que se coaduna com as novas ideias de transformação da universidade, idem em relação ao governo. Agora, você não pode estar submisso a essas ideias. Você pode ter um movimento estudantil criativo, reivindicatório, e é isso que eu acho que cria certa dificuldade na relação do movimento estudantil. Ele fica mais comportado do que o que deveria em relação a questões centrais. Né? Quais são as questões centrais? As questões relacionadas com a educação, a luta em torno do 10% do PIB para a educação, em torno de algumas bandeiras onde o movimento estudantil se estruturou ao longo da sua vida, como foi quando nós fomos para a Constituinte, reivindicando 13% de verba para a educação, naquele momento, a aprovação da emenda
Calmon. Então, algumas bandeiras que são bandeiras que movimentam e organizam o movimento, porque são unificadoras do movimento em todo o país. Agora, nós enfrentamos um mundo diferente. Em certa medida, o mundo era mais simples. Nós tínhamos uma ditadura para enfrentar, a falta de liberdade. Por ali estava canalizada a nossa luta. De um lado, fortalecer as universidades públicas que estavam, naquele momento, sendo desprestigiadas, digamos assim, pelo orçamento federal. Do outro lado, a falta de liberdade política. Hoje, a liderança estudantil, ela tem que se colocar num mundo muito mais, num mundo globalizado, onde nós não podemos apenas pensar as nossas lutas no Brasil, mas relacioná-las com a América Latina, com o mundo. Isso exige mais, né? Com a internet, com a comunicação ultrafacilitada, completamente desburocratizada, né? Então, e com outros desafios da juventude, os desafios, quando nós saíamos da escola, você se referia há pouco, no seu trabalho no jornal, nós já saímos empregados. Nós estávamos na escola, metade dos nossos cursos, seja de jornalismo, seja em economia, metade já estava empregado. Exato. Os meus Mas colegas, empregado na iniciativa privada. Na iniciativa privada e às vezes também no poder público. No caso hoje dos líderes... Né? Hoje isso não ocorre. Hoje a disputa pelo mercado de trabalho para a juventude é algo muito mais complexo. Então isso dispersa, né, a luta estudantil voltada, tem que voltar-se mais para essa disputa do trabalho. Nós não tínhamos... A questão das drogas não era uma referência de mercado como tem hoje, destrutivo. Era, pelo contrário, era uma parte do sonho daquele movimento, se relacionava com aquela dimensão. Hoje não. Então, eu acho que o mundo está mais complexo, a juventude é mais sofrida nesse aspecto, enfrenta muitos novos desafios e o movimento estudantil tem que se relacionar com ele e também despreparar. Exatamente. Porque a senhora demonstrou que mas na luta... ele é um opositor de muitos anos também. Eu sei da história. Então... A senhora disse aí que naquela época todo mundo saía empregado, claro, mas a maioria na iniciativa privada. A senhora não acha que isso acabou paralisando o movimento estudantil hoje, que não sai na rua para defender a população, não vai contra a corrupção, não vai contra escândalo, fica todo mundo em casa? A senhora não acha que é essa mudança que aconteceu, não? O poder? A mosca azul? Não, claro que tem uma parte disso, né? Na medida em que esses segmentos, esses quadros vão se incorporando ao aparelho do Estado, eles vão sendo cooptados por esse aparelho do Estado. Por isso que eu acho que nós temos que ter algumas referências. Eu falo isso também, assim também penso em relação a entidades como a União dos Estudantes, mas que eu saiba, a UNE não tem ninguém no governo federal. Eu acho que o que tem a UNE, as dificuldades da UNE hoje estão muito mais relacionadas com um universo de estudantes que triplicou em relação, ou quadruplicou em relação aos anos em que nós fomos universitários, e que cresceu muito numa área privada, uma área onde a UNE sempre teve dificuldade de se colocar, de estar presente, né? A UNE hoje é muito mais uma união de estudantes de universidades federais do que uma união de estudantes do Brasil. E é muito difícil você ter uma união de estudantes do Brasil, porque mudou muito. A própria qualidade da educação. A qualidade da educação, o formato de organização da educação, e tudo isso interfere. Você antes tinha... O que é que nós tínhamos no nosso tempo de universidade na Bahia? Nós tínhamos a UFBA, tínhamos a Católica, a que hoje se chama Unifax, que na época era como é que se chama? Trabuco. A Trabuco, que tinha 2 ou 3 faculdades todas na área, era administração, análise de sistemas, mais relacionadas com a área de tecnologia da informação. E tínhamos a Frederico, que é a Universidade Católica de Ciências Econômicas. Era isso aí. Ali na Moraria. Você fazia movimento estudantil nisso, era muito fácil. Hoje você veja quantas universidades e faculdades tem só em Salvador. Né? Que movimento estudantil organizado que é isso que está destoando. O sistema de organização do movimento estudantil ainda é antigo para um sistema completamente novo
digamos assim, da organização dos estudantes atualmente. Então fica falso, fica distante. Você vê um congresso da Uni, qualquer um pode organizar, chega lá amanhã, entra numa escola dessa aí e tira delegados no formato que está. Então é preciso que a Uni se modernize no sentido da sua ligação com o estudante, da forma de organização. Por isso fica distante. 10h22, a gente está conversando com a senadora Lídice da Mata. Eu quero agradecer a grande audiência da CBN nessa nova fase. A gente nem colocou o telefone no ar, mas o ouvinte Antônio Carlos ligou agora perguntando qual a posição da senadora em relação ao desmatamento desenfreado que está acontecendo na cidade. Ela já falou nisso no início do programa. Falou sobre a verticalização, sobre a infraestrutura. E aqui ao nosso lado também o colunista do Correio, Clécio Max, o jornalista Raul Monteiro do site Política Livre. Clécio Max, bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, senadora. Bom dia. A pergunta para a senhora é a seguinte. Vimos recentemente o PCdoB desistir de uma candidatura própria em Salvador para apoiar o projeto do PT. Eu quero saber da senhora, em 2014 o PSB parte para uma candidatura própria ou continua coadjuvante do Partido dos Trabalhadores? O coadjuvante já é um termo que não nos agrada, né? O que é, na verdade, a ideia que todo partido tem que ter uma candidatura não é bem assim, né? Porque há um número muito grande de partidos no Brasil e nós todos sentimos a necessidade de uma reforma política que adeque mais às circunstâncias. E nós a esquerda brasileira foi formada com um pensamento de frente. A esquerda que superou a ditadura militar era uma esquerda frentista, estava dentro do PMDB. O PT surge com um diferencial fora disso e não necessariamente quer dizer que o PT estivesse certo, né? O PT deu o braço a torcer, pelo menos na eleição de Lula, quando teve como vice de Lula um empresário chamado da burguesia nacional, que era o grande debate da nossa época, né? Onde nós discutíamos a frente política para dar um novo sentido, um novo projeto ao Brasil. Ela tinha que estar vinculada à ideia da chamada burguesia nacional. O PT combatia essa ideia e a viabilizou e a realizou com a eleição de Lula e José de Alencar. Ora, nesse contexto, surgiram os partidos que estavam. O PT ganhou uma hegemonia, sem dúvida nenhuma, em relação aos partidos de esquerda. É o maior partido de esquerda do Brasil. É o partido que tem mais capilaridade, que herdou esse processo de construção e de afirmação, de um lado, positiva, partidariamente, de diferenciação. Mas os desafios do Brasil de hoje são outros. Eu creio, onde não existe 2 turnos, na maioria das cidades do interior da Bahia, nós deveríamos estar criando candidaturas em composição que viabilizasse o projeto do governo do Estado. Só que nós crescemos tanto que em muitas cidades nós vamos ter o projeto do governo do Estado disputando entre si. Então, aqui em Salvador é diferente. Em Salvador nós tínhamos uma situação em que o PSB, por exemplo, abriu mão da minha candidatura. Por que abriu mão da minha candidatura? A minha candidatura poderia ser uma candidatura viável? Poderia. Mas as exigências de uma candidatura para eleger-se hoje em Salvador são bastante diferentes do passado. O excesso do poder econômico que exige hoje no processo, no sistema eleitoral brasileiro de financiamento de campanha no Brasil, basta você ver o orçamento das campanhas, né? Um orçamento da campanha dos candidatos principais, ela passa de 15 milhões. Se não me engano, a de Neto é 18 milhões, a de Mário é de 20 milhões, a de Nelson é de 20 milhões. Eu ganhei a eleição de Salvador sem gastar 1 milhão há 20 anos atrás. Então, há uma diferença profunda que impede hoje que o sistema político partidário, ele sustentado em suas próprias pernas, ele se afirme. E essa é uma realidade dos grandes centros, a disputa nos grandes centros. Você tem a diferença de São Paulo, que é um estado democrático e é um estado historicamente democrático e um estado onde as forças econômicas se dispersam, porque a política obedece um pouco um alinhamento das disputas das forças econômicas.
O Estado da Bahia não tem essa tradição, então nós precisávamos quanto a 2014, nos organizar para uma disputa real. Isso em relação a 2014. Em 2014 eu disse ao governador e afirmo, o meu partido afirma, olha, nós estamos num projeto político que é um projeto onde participam todos os partidos. Obviamente que o meu partido tem o direito de sonhar de que eu possa ser candidata ou qualquer outro membro do meu partido. Muito bem, estamos conversando com a senadora Lídice da Mata. Bom dia, Raul Monteiro, bem-vindo de volta aos debates políticos da CBN. Bom dia, Emerson, bom dia aí toda a bancada, Clécio, eu esqueci o nome de Alex, meu colega antigo, Alex, e a senadora Lídice da Mata. Daqui a pouco, Raul Monteiro vai fazer uma pergunta para a senadora Lídice da Mata, porque a gente vai agora para o Repórter CBN e daqui a pouco a gente está de volta aqui batendo um papo com a presidente do PSB na Bahia, senadora Lídice da Mata. Eu vi ontem a participação da senhora no programa do Nelson Pellegrino na TV, né? E vi inclusive o depoimento da senhora e do senador Walter Pinheiro. Me chamou a atenção o fato de que tanto a senhora quanto o senador Walter Pinheiro falaram mais do que o governador Jacques Wagner. Há alguma relação entre essa participação do governador e o eventual desgaste dele, sobre o qual as oposições e os adversários falam tanto? Não, mas vocês, ouvintes, já perceberam que escalaram aqui um time pesado contra mim, né? De turma. Na verdade, não há isso. O que houve foi que tanto eu quanto o Pinheiro tivemos uma convivência anterior com o Nelson. E os primeiros programas, eles são muito voltados para a construção de uma biografia. E eu conheço o Nelson desde que eu era primeiro ano de economia. Nelson era secundarista, que vivia piruando lá na escola de economia. Então, nós tínhamos muitas vivências pessoais e fomos falando. Ontem alguém, inclusive, disse a Sidônio que Pinheiro falou mais do que eu. Mas não teve nenhuma intenção, aquilo foi muito mais a montagem do texto. E o governador não, o governador gravou separado de nós. Ele gravou um texto voltado para contextualizar uma ideia central da campanha, que é a ideia da articulação entre prefeitura, Estado e governo federal. Portanto, as línguas maldosas podem guardar um pouco o seu veneno, porque não tem nada a ver com a... Aliás, eu queria fazer uma ressalva. Eu vi esse veneno hoje na laser da tribuna. Sim, por isso que eu também vi lá na tribuna. Mas não sei se isso tem alguma relação com o Raul, imagino que não. Com a minha pergunta, né? Pode ir, Raul. Porque a gente ouviu muita gente depois do programa e uma das ideias que predominou foi essa. Mas eu queria até ressalvar o fato de que a participação da senhora foi muito interessante, humanizou bastante o programa, foi um depoimento realmente importante para a trajetória de Pellegrino, e eu acho que realmente cumpriu esse papel aí de que a senhora fala, né? Mordeu depois de uma sopradinha. Se a gente não fazer com que ele seja logo emprestado ao Butantan. Senadora Lídice da Mata, a senhora não foi candidata, a senhora tem o seu candidato, mas se a senhora fosse candidata, assumisse a prefeitura em 1º de janeiro, qual a primeira atitude que a senhora tomaria nessa cidade? Olha, é difícil falar da primeira atitude. Todo mundo pergunta isso. A primeira atitude é botar ordem na casa. A cidade está sem ordem, está desorganizada. Você anda nos espaços públicos da cidade, você tem a sensação que não há poder. Né? Você entra nos lugares, os passeios estão sendo ocupados pelas barracas, tudo em Salvador vira assim, uma extensão do espaço interno que vai para o meio da rua. Esse é um primeiro sintoma que você nota na desorganização da cidade. Eu não sou uma defensora de uma economia tradicional em Salvador, que tem as suas raízes tão profundas na economia informal. Mas não dá para você usar o espaço público da forma que é usado em Salvador. Qualquer pessoa monta um negocinho pequeno no dia seguinte, seja bar, restaurante, ou mesmo uma oficina de manutenção de carro, de moto, está no meio da rua no dia seguinte. Revenda de moto, como eu denunciei na semana passada, e no passeio público na Pituba do Caigar, revenda de moto. Então o cidadão comum não tem os passeios para andar. Nós precisamos devolver a cidade ao cidadão. O cidadão tem que ter o direito de andar na sua cidade, andar no passeio para não ser atropelado. Então as pessoas andam no passeio, tem que sair do passeio para participar. Ali já falei isso outra vez numa rádio, ali na Praça do Jardim Brasil,
tem um pequeno comércio que a gente não pode nem estacionar o carro, porque ela diz, não, aqui vai ser ocupado pelas mesas na hora que ele abre. Que história é essa? Né? Aquela passarela que leva do Jornal à Tarde em direção ao shopping em Salvador, também você não consegue transitar no passeio? Não consegue. Então, isso quer dizer, isso não é governo do Estado, isso não é governo federal, isso é prefeitura. Tem que ter ordem. A cidade precisa retomar sua ordem. Para isso, claro que vai confrontar com interesses. O prefeito que assumir a cidade de Salvador tem que compreender que a primeira posição vai ser de confronto com interesses existentes na cidade, para poder garantir que a população, a maioria da população, tenha o seu direito restituído ao espaço público. Antes de eu passar para Alex Ferraz, eu queria só reforçar o que eu já falei aqui na CBN, já falei no Fala Bahia, da Bahia FM também, sobre essa ocupação indevida dos passeios e das calçadas, não só pelos carros, que aí vem a falta de educação do motorista, mas que tem que haver uma punição também da Transalvador, é chegar a enguinchar, e também de alguns comerciantes. Nós temos um restaurante muito chique ali no Caminho das Árvores e uma concessionária de carros importados ali no Caminho das Árvores, e esses carros importados simplesmente ficam estacionados no passeio, assim como os carros dos clientes do restaurante. Algo que eu não consigo entender, e as pessoas ali no Caminho das Árvores acabam tendo que passar pela rua. Alex. Senadora, no início da década de 1990, quando a senhora foi prefeita, eu me lembro muito bem que eu era repórter da tarde, estava lá na coletiva, a senhora enfrentou uma greve dos músicos quase que na véspera do carnaval. Foi um constrangimento muito forte, porque o Carnaval de Salvador, tanto quanto agora, talvez mais, era notícia para o mundo inteiro. Eu pergunto, como é que a senhora vê hoje essa, digamos, vamos chamar de uma onda de greves que está havendo no país? Há quem veja conotações políticas em relação a Dilma. A senhora vê como essa onda de greves? Olha, eu acho que todo movimento sindical, ele faz análise, chamada no nosso tempo de análise de conjuntura econômica, para se posicionar. Não é à toa que durante um período houve muitas greves no ABC e na área privada, na indústria pesada do Brasil, e depois de um determinado momento deixou de ter. Não é porque os operários deixaram de ter coragem, mas é porque a conjuntura política, econômica, indicava que não era um bom momento. Era um momento de contração da economia, de desemprego. Então, se há uma greve, se o patrão bota para fora aquela turma, tem 3 turmas mais para ser contratada. Então, o setor público no Brasil, que é protegido pela estabilidade no emprego, não está compreendendo, na minha opinião, a circunstância internacional que nós estamos vivendo. A própria ministra de Planejamento chamou a atenção disso. O governo Lula deu benefícios corretos a essas categorias porque existia um momento econômico que era possível, privilegiado para o Brasil, de expansão em cima do aumento do crédito, do aumento de salário, para investir tudo no crescimento do consumo, no mercado consumidor brasileiro. Esse foi o momento da crise passada. O momento desta crise não é esta. A Europa encontra-se extremamente prejudicada. Nós estamos vendo um desemprego na Espanha de 27%, atingindo inclusive a classe média, a juventude de forma assim perversa. Idem em Portugal, idem na Grécia. Então, os países europeus todos já estão nesse nível de tensionamento. A economia americana também contraída, com pouco crescimento. É a economia do mundo contraída. Não dá para o Brasil ter uma política, nesse momento, de grande investimento no setor, na folha de pessoal, no aumento da folha de pessoal. Nós temos que ter grandes investimentos na infraestrutura para que o país possa oferecer condições de atrair o capital internacional. A economia está globalizada. Então, eu acho que falta aos movimentos sindicais, nesse momento, uma visão de global. Não que não se deva fazer greve, mas que as greves precisam encontrar um ponto de negociação flexível, que possa voltar ao trabalho. Eu, pessoalmente, tenho muita crítica à ocupação de prédio público. E existem prédios e prédios. Não dá para pensar em ocupar o poder central de nenhum lugar
né, nem do Brasil, nem o Palácio do Planalto, nem a governadoria, nem a sede da prefeitura, e reagir, porque a ocupação de um prédio desse é a desestabilização do poder. Então, ou você tem força para fazer revolução e tomar o poder, ou então isso é uma afronta à estabilidade democrática. E assim me comportei naquele episódio dos músicos. E fui uma prefeita que negociou o tempo inteiro. Enfrentei diversas greves, muitas greves estimuladas, politicamente construídas, que nós sabíamos disso. Mas nenhuma greve é construída sem ter digamos assim, um espaço objetivo de construção, que existe, e no funcionalismo público existe sempre, porque, afinal de contas, o desejo de ganhar mais é normal e é legítimo. Mais do que normal, é legítimo. Né? Grande período de achatamento dos salários no funcionalismo público leva ao entendimento de que um governo democrático deve buscar corrigir essas distorções. Deve realmente buscar, e já foi corrigida em muito as distorções dos salários dos funcionários federais e um pouco dos estaduais. Mas tudo isso tem o limite da capacidade de pagamento. Ele não pode ser uma ameaça à estabilidade econômica do país. Raul Monteiro, CBN Salvador, a rádio que toca notícia. Às 11 horas tem o CBN Salvador Esportes. Às 2h30 da tarde o CBN Automóvel. Às 3 da tarde tem o CBN Segunda Edição. E temos uma grande programação aí, a cara da Bahia, a cara dos baianos. Senadora, a gente que acompanhou aí esse processo da pré-campanha notou um fato curioso até agora. Inicialmente, o prefeito de Salvador ele foi praticamente uma noiva cobiçada nos primeiros momentos da campanha por todos os candidatos. Contra a minha opinião. É bom ressalvar. Mas havia realmente o interesse em que, de alguma forma, o prefeito tivesse nas diversas campanhas. E agora, né, coincidentemente com o início do horário eleitoral, a gente começa a ver que o prefeito virou o patinho feio dessa campanha. Quer dizer, ninguém quer estar associado a ele. Eu vi, inclusive, na TV ontem, imagino que hoje deve estar sendo repetido, não sei se no horário do Pelegrino, imagens em que o ACM Neto aparece dizendo sim ao prefeito, né? Numa nítida estratégia de fato, desgastar o candidato do Democratas. Eu queria saber da senhora, como é que a senhora viu, o que aconteceu? É bom saber até que a senhora se posicionou contra qualquer tipo de vinculação com ele, né? A minha posição é contrária desde que nós rompemos com o João Henrique, que eu fui a vice de Pinheiro, até porque não teria sentido nós termos aquela chapa se hoje nós pudéssemos estar juntos, que apagamos aquele momento em que fizemos uma crítica profunda e apagamos sem que houvesse sido modificada a situação da cidade, função pedagógica. Eu não posso romper aqui e sem que o eleitor, ou seja, o cidadão, compreenda claramente, compor depois. E se eu não tenho capacidade de explicar isso ao eleitor? Então, o que é que eu penso? Há um problema com a administração do prefeito João Henrique, que, aliás, o governador sistematizou bem numa entrevista que deu a um jornal, que ele caracterizou como uma instabilidade política. E essa instabilidade política, essa mudança de parcerias, ela compromete a administração, porque houve mudança de projeto político. Você elege um projeto político, esse projeto político se decompõe, compõe-se com outro que é o seu oposto, e isso leva a que todos tenham participado um pouquinho da administração e todos tenham grandes afastamento dessa administração. Alguns, por uma posição um tanto quanto oportunista, se aproximam da administração, percebendo essa fragilidade do administrador e vão se compondo. Mas isso não é só uma fragilidade. Muita gente acha que o prefeito é frágil. Eu acho que o prefeito é sabido, né? O prefeito, ele nunca se aproxima nem troca de um partido que não esteja participando do governo federal. Ele busca, com isso, dar uma garantia ao eleitor ou à cidade de que ele tem referência de busca de financiamento, já que todos sabem da dificuldade de autofinanciamento que a cidade tem, né? E com isso ele vai trocando de parceiro, trocando de projeto. Porque eu penso diferente do outro, né, do outro partido.
E temos, e já fizemos a meia-culpa na minha campanha e de Pinheiro, ou melhor, na campanha de Pinheiro, em que eu integrei a chapa, de ter participado do primeiro momento do projeto do prefeito João Henrique. Mas óbvio que na campanha eleitoral é muito sedutor para os candidatos, quando vai se aproximando da campanha, que o frio se estabelece na espinha, vou ganhar, vou perder, o que é que eu estou apostando nisso? Isso aqui, que é a prefeitura e seus milhares de funcionários e a estrutura da máquina da prefeitura, significa votos também. Então, eu acho natural que todos os candidatos se sintam seduzidos pela possibilidade de trazer o prefeito, ou pelo menos uma parte da máquina, para lhe apoiar. Até que vai à rua. E a rua hoje é uma rua agressiva com a atual administração. Ela sente, e agressiva porque ela se sente traída 2 vezes. Ela apostou nesse prefeito 2 vezes. Então, tem eleitor, eu estou na campanha de rua, e que diz, não quero saber de quem está apoiando o prefeito. Aí você logo diz, não, eu não estou. Aí eu digo, mas você está. Ou você pelo menos apoiou. Você votou? Aí ele diz, não, é verdade, eu votei. Mas me arrependo, eu digo, porque eu não votei. Então, é esse debate que está estabelecido na cidade, é claro. E se ele está estabelecido, é porque ele estava confuso. É porque muita gente pensa que Nelson apoia o prefeito, o outro não apoia, então, que estava na administração, então todo candidato sente a necessidade de se diferenciar. Se o prefeito tivesse muito bem, obviamente que o movimento seria o inverso, né? O inverso. Os candidatos, mesmo estando em oposição a ele, iam ressaltar programas que ele... e como eu vivi isso muito bem, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso. Por outras razões, vivi isso por outras razões. A rejeição ao meu governo foram por razões até hoje já conhecidas pela população. De um lado, a perseguição do governo do Estado, e do outro, a omissão do governo federal. Na segunda parte do meu governo. Até a primeira parte do meu governo, eu me elegi com o apoio do governo federal, que naquele momento assumia, que foi o presidente Itamar Franco. E os 2 anos do governo do presidente Itamar Franco, eu tive a aprovação da minha administração, mesmo com uma situação um pouco definida em relação ao governo do Estado. A partir daí, quando assume Fernando Henrique, com uma posição de omissão total em relação a Salvador, deu, portanto, o salvo-conduto para o esmagamento da administração. Senadora, a senhora, essa pergunta, nós já entrevistamos aqui todos os presidentes de partido, vários presidentes de partido, todos os pré-candidatos na época, né? Antes das convenções, agora vamos entrevistar os candidatos a partir da semana que vem. Entrevistamos todos os candidatos a vice também. Mas a senhora, em especial, a senhora foi prefeita e foi vereadora. Eu tenho algo para perguntar à senhora, que eu perguntei para alguns. O prefeito tem que ter uma boa Câmara. A senhora fez parte de uma Câmara que tinha grandes nomes. Eu posso me orgulhar de ter sido presidente de uma Câmara também com grandes nomes hoje. A maioria é deputado federal, a maioria é deputado estadual. Nós temos uma Câmara hoje que não é tão grande assim. Mas a gente olha ali na frente que vai piorar. O que pode ser feito? A senhora foi prefeita numa Câmara com 35 vereadores. Eu fui presidente numa Câmara de 35 vereadores. Hoje nós temos 41 e vamos para 43 vereadores a partir de janeiro. E pela propaganda eleitoral gratuita, a gente vê que ela vai piorar e muito. O que fazer nessa hora? Dizer ao eleitor, tome cuidado, ou o prefeito vai ter que negociar e muito ano que vem para poder aprovar algo que possa beneficiar Salvador? Olha, Emerson, você foi, inclusive, presidente da Câmara, você conhece bem aqueles meandros. Eu acho que o que está piorando é que a Câmara vai se afastando da representação da cidade. Ela já teve, quando eu me elegi vereadora, em 82, eu até enfrentei esse debate com alguém que dizia, essa Câmara tem muita gente de classe média, então não é uma Câmara que represente a cidade. Pelo contrário, aquela Câmara representou a cidade, porque era uma Câmara, em 1982, no período da ditadura militar, que representava um movimento de oposição à ditadura militar no Brasil. Por isso, Salvador virou a capital da oposição, né? E nós fizemos 26 vereadores, 2/3 da Câmara de oposição, num governo de um prefeito indicado. Aquilo era a expressão maior da opinião pública da cidade. Quem eram seus companheiros naquela época? Só por curiosidade, a senhora
vai lembrar agora? Muito. Fernando Schmidt foi o líder da oposição, Paulo Fábio, né? Sérgio Passarinho, Emerson Palmeira, Jane Vasconcelos, Ney Campelo. Turma forte. Uma turma de briga, uma turma que estava profundamente vinculada ao movimento de resistência da cidade. O que é que vai acontecendo depois? Que eu falei aqui também no início. É o problema do financiamento da campanha, o sistema eleitoral. Hoje, quem ganha é quem tem mais dinheiro, queiramos ou não. O poder econômico se impõe. Então, de repente, você vê um candidato que ninguém nunca ouviu falar, que aparece de última hora com uma estrutura de financiamento terrível e que começa a incidir sobre a própria campanha. Eu digo isso que a semana passada eu estava falando isso. O PSB sofre hoje como um partido que saiu sozinho, como o PCdoB saiu sozinho, né, na chapa majoritária. Então você tem um time, nós temos o quê? 70 candidatos, 60 e poucos candidatos. Você tem um time que está mais capacitado na campanha eleitoral, porque já foi antes candidato. Sua coligação tem esse número, né? Só para dar uma na minha uma visão, coligação, que é o meu partido e o... No geral, são 1.200 candidatos. No apoio à nossa chapa, tem 650. Mas na minha, que é PSB e PPL, Partido da Pátria Livre, nós temos 60. Quando o candidato endinheirado vai percebendo que aquele candidato é um candidato mais fraco, vai em cima dele e tenta comprar. Isso é uma coisa, assim, brutal na campanha atual. Então, o poder econômico está incidindo mais sobre a campanha eleitoral do que incidia há muito tempo atrás, onde havia o voto de opinião, o voto, portanto, que se qualificava pela ideia que a pessoa tinha. Então, eu acho que esse momento é necessário que nós possamos dar um tranco nisso. Senadora Alice da Mata, 1 hora foi muito pouco, hein? Muito obrigado pela sua participação, sempre será bem-vinda aí, que eu quero fazer logo um convite para a senhora, depois das eleições, só voltar aqui para a gente falar um pouco do Congresso Nacional. A gente falou um pouco de política, falou mais de política, de eleições. Eu estou agora na comissão do Código Penal, que é bastante polêmico. Que é muito polêmico. Eu tinha algumas perguntas aqui, mas a política foi bem aqui, nós vamos conversar sobre o Código Penal na próxima, depois das eleições eu conto com a senhora aqui. Muito obrigado, tenha um bom final de semana, uma boa quinta-feira. Para vocês todos também, que nos ouviram, que nos pacientemente participaram desse debate. Raul Monteiro, do Política Livre, obrigado, Raul, mais uma vez. Obrigado, Emerson, obrigado, senador, obrigado, Alex, obrigado, ouvintes. Alex, bom dia. Bom dia, Emerson, bom dia, senadora, bom dia, Raul, bom dia, ouvintes da CBN. Amanhã estamos de volta às 9h30 da manhã, já que perdemos meia hora até 4 de outubro, no nosso jornal da CBN, né? Da 9h30 às 11 até 4 de outubro, por causa do horário eleitoral gratuito. O CBN Automóvel também perdeu meia hora, fica de 2h30 às 3 da tarde. O CBN Salvador, primeira edição, teve trabalhos técnicos do nosso Ronaldo Amorim, produção de Gabriela Braga e Igor Dantas, direção nacional de jornalismo, Marisa Tavares. Daqui a pouco tem o CBN Salvador Esportes. Vem aí o repórter CBN. CBN Salvador, primeira edição. O Correio traz para você a série mais esperada de conteúdos especiais para o Enem. 8 cadernos abordando temas como desastres naturais e meio ambiente, petróleo e energia renovável, história nacional, literatura, cultura e arte e muito mais. Faça o simulado no ibaia.com/Enem e você ainda pode ganhar um notebook no concurso de redação. O primeiro caderno Desastres Naturais e Meio Ambiente sai dia 23 de agosto. Não fique fora dessa e garanta já sua vaga na universidade. Enem 2012. Correio